Pronto. Aí coloquem lá a presença de vocês. Beleza, pessoal? Então, tudo jóia hoje? Tranquilo? Novamente, vamos ver a questão aí do pré-projeto e analisar cada uma das questões que vai ser vista. Vocês olharam lá sobre o modelo pré-projeto, olharam como é que está? Eu disse para vocês que está lá é o que nós vamos ver hoje aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, Eduardo. Isso aí. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, a Deus, por essa oportunidade de estarmos terminando, concluindo, a Deus, esse projeto, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado durante as matérias. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê, ó Pai, bastante sabedoria para realizarmos um bom trabalho, de término de curso, e nós possamos entender tudo aquilo que o pastor está nos passando e da melhor maneira possível possamos cumprir, ó Pai, essa tarefa. Deus, obrigado pela vida de cada irmão aqui que está nesse momento que vai iniciar a aula. Abençoe, ó Pai, o Hélio, onde quer que ele esteja nesse momento também, Pai, abençoando ele nos afazeres dele, na sua vida secular, e que o Senhor venha nos abençoar com uma porção a mais, ó Pai, de sabedoria na noite de hoje. Louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Tá certo. Mana Carla já chegou por aí. Então vamos dar uma olhada no como vai ser o pré-projeto. A questão de ontem, dos elementos que fazem parte, que são a exigência do projeto de vocês, nenhuma dúvida, né? Elementos pré-textuais, elementos textuais, os pós-textuais. É isso que vai constar no trabalho de vocês. Tem que estar lá, tá certo? Aqueles elementos. Então, vamos ver hoje. Vocês estão vendo aí direitinho, não tá? Tá aí para vocês, né? Então tá joia. Então, hoje nós vamos falar sobre o pré-projeto de vocês, como é que ele vai ser, tá? Então, o modelo de pré-projeto. Ele está lá já na plataforma, está aí na plataforma de vocês, né? Todo esse material está lá, tá bom? Para que vocês depois analisem também melhor. Então, o pré-projeto, o que que ele tem? O que que vai ter desse pré-projeto de vocês? O pré-projeto já é exatamente uma vitrine do projeto de vocês, ok? Ele já vai constar os elementos que vai ter no projeto de vocês, só que ele não vai estar montado como o projeto de vocês vai ser apresentado. Ele é só a vitrine, um resumo, uma visão geral do que vai constar em todo o projeto. Quer dizer, o pré-projeto é aquilo que vocês nos informam, que a gente vai ter o contato e ver já a ideias, né, que vai ter no projeto. Se vocês estão seguindo ali a regra, tudinho dos elementos, todos os elementos estão ali, né, a ideia específica, tudo isso daí, o pré-projeto é a vitrine, né, ali, um esboço, né, do projeto de vocês, tá? Então, o que que contém o pré-projeto? O que que vai ter? Aquilo que nós já temos falado dos elementos. Você vai ter o título do trabalho, né? É a primeira coisa que você vai já pensar nesse tema central do seu estudo. Você vai ter um tema, como eu disse, você vai ter que cada vez mais sair do macro para o micro. Por exemplo, vou falar sobre pneumatologia, mas pneumatologia tem muita coisa para se falar, a doutrina do Espírito Santo, mas sobre o quê? Sobre a pneumatologia, entendeu? Falar sobre a martiologia, mas sobre o que da martiologia, a doutrina do pecado, sobre o que você vai querer falar. Então, você vai ter que ir enquadrando até chegar, né, no tema, num título específico, aí o tema do seu trabalho que vai ser desenvolvido, tá certo? Então, você vai ter que desenvolver já um tema central do seu estudo, quer dizer, o que você vai abordar ali no seu projeto que você vai entregar, tá certo? Isso já vai ter no seu pré-projeto. A introdução, como nós já falamos, falei um pouco lá o que vai ter na introdução, quer dizer, nessa introdução do pré-projeto, né, não vai ser toda a sua introdução como vai estar no projeto, mas vai ser uma contextualização do tema e a sua relevância. Você vai fazer uma contextualização, uma revisão em geral,
poucas palavras, em poucas linhas, você vai dizer mais ou menos o que você vai abordar, né, no seu trabalho, que vai estar depois contido na introdução, vai estar mais elaborada, tudo isso. Mas aqui nesse primeiro momento é breve, tá? A sua introdução é bem breve, bem direcionada, bem contextualizada e o tema e a sua relevância. É isso que vai estar no seu pré-projeto, tá certo? Para que nós, o que vai examinar, já tenha a ideia, vai começar a ter a ideia do que você vai abordar. O problema da pesquisa, né? Ali, quer dizer, você vai trazer nesse pré-projeto as questões principais que o trabalho vai buscar responder, tá? Qual é a sua intenção? Que o seu trabalho, qual é a sua ideia? Nesse trabalho, eu busco responder o quê? Entendeu? Sobre que questões, sobre que problemática, sobre que ideia, entendeu? O que que eu quero trazer, e eu quero responder, eu quero desmiuçar, eu quero trabalhar sobre certas questões. Isso de forma bem resumida, né? As questões principais. Você vai abordar as questões principais que o seu trabalho lá vai buscar a responder, tá? Com relação ao seu tema. Tudo vai estar voltado para o seu tema. Tudo bem? Então, nesse problema da pesquisa que vai estar lá, você vai preencher lá e colocar o que você está buscando responder no seu trabalho. Ok? Tudo tranquilo até aqui? E tudo isso de maneira bem resumida, porque não é o seu trabalho, não é o seu projeto, é só o espelho dele, é só uma revisão, é um pré-projeto, é o que vai estar lá no seu projeto final, lá na sua tese final, no seu trabalho final. Porque esses elementos aí que você vai colocar é o que depois vai ser analisado pelos examinadores se vai estar lá, ok? Deixa eu abrir entre parênteses aqui, falar algo que aconteceu comigo na faculdade de Direito. Eu apresentei a minha tese na bancada e eu ultrapassei, na verdade, quase eu estava ultrapassando meu tempo. Na verdade, eu ultrapassei um pouco mais o meu tempo. E eu estava falando do trabalho e dos examinadores parou e ele disse, Renato, é o seguinte, tu está abordando uma questão aqui a qual eu não encontrei o autor. Eu não encontrei o autor que você fez referência aqui. Eu não encontrei o assunto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pelo que tu estás apresentando aí, eu percebi que tu sabe do trabalho. Eu sei que foi você que fez pelo que tu estás falando aí. Porque senão eu ia te já reprovar, né? Mas como eu percebi que tu conhece do trabalho, né? E eu esqueci, rapaz, aí ele colocou a observação, né? Isso já na bancada, já. Ele colocou a observação só para que eu depois visse onde é que estava, né? Eu esqueci de colocar. Aí eu fui com o meu orientador tudinho e acabei encontramos o problema. Nós esquecemos de citar, né, na página lá o autor que eu estava falando dos assuntos tudinho e o problema que eu estava respondendo das questões lá. Então, são coisas dessa natureza, né? São coisas. Vocês não vão estar diante de uma bancada, né? Não tem como nós fazermos isso. Mas o trabalho de vocês vai ser como você estivesse numa bancada, né? Então, vocês precisam estar com o trabalho de vocês bem alinhado e nessas questões do que vocês vão apresentar no seu trabalho, o que você quer desenvolver, o problema que você está desenvolvendo aí, é muito importante para que o examinador possa olhar e verificar exatamente aquilo que você fez na proposta, que é o seu pré-projeto lá, você espelhou para nós, é o que está lá, ok? Então, prestem muita atenção nesses detalhes, tá bom? Um outro item que vai estar lá no seu pré-projeto, é o que nós vimos dos elementos lá, né? Os elementos textuais, está lá dentro dos elementos textuais. Os objetivos, né? Principalmente o objetivo geral. Você vai ter que apontar o propósito principal do seu estudo, tá? É o seu objetivo geral. Qual é esse trabalho tem um propósito principal do quê? Né? Sobre o quê? Né? Em qual razão?
meu propósito principal desse estudo é isso, de forma geral, né? Meu propósito principal é falar sobre a queda. Agora, tá, eu estou falando sobre a martiologia, eu quero falar sobre a queda. Então, meu propósito principal é falar sobre a queda. Aí você, mas o que da queda? Aí você vai para o seu específico. Aí você vai detalhar no objetivo específico a questão da queda. Eu estou trazendo só como exemplo, tá? Então, você vai detalhar os pontos abordados na pesquisa. Eu quero abordar a queda dos anjos, quero abordar a queda do homem, eu quero abordar as consequências da queda, eu quero abordar o prejuízo que a queda, eu quero abordar sobre o que a queda ocasionou, né? Entendeu? É isso que você vai trazer nos detalhes, você vai apontar nos detalhes específicos os pontos abordados ao longo da sua pesquisa, o que você vai trazer dentro do seu desenvolvimento. Tranquilo até aqui? Até o momento, tudo certinho? Estão vendo que nós estamos seguindo uma linha, né, de desenvolvimento do seu trabalho. O primeiro trabalho que você vai apresentar é esse aqui, que vai ser o seu pré-projeto, tá? Daqui a pouco eu vou apresentar o modelo, que vai estar exatamente, desculpa, como nós estamos falando aqui, mas eu vou trazer um modelo para vocês terem uma ideia. Vocês já podem seguir lá, tá ok? Outro elemento que você vai estar introduzindo no seu pré-projeto é exatamente a justificativa. Lembra que nós falamos ontem, no elemento textuais, a justificativa? O que é a justificativa? Você vai explicar a importância do tema e a sua contribuição. Por que o seu tema é importante, o Adenilson, no seu trabalho? Você tem que falar para nós. E o que isso vai contribuir, né? Você tem que ter uma justificativa para o seu trabalho. Por que você está fazendo esse trabalho? Qual é a razão dele? Entendeu? Então, de forma bem breve, você vai explicar a importância do tema e a sua contribuição, ok? Porque o desenvolvimento dele, nessa justificativa e tudo, vai estar lá no seu trabalho, por completo, tudinho, entendeu? Mas aqui é só o que você vai apresentar, é o esboço dele para nós, tá? Para os examinadores. E a metodologia que você vai empregar, você vai definir. O meu trabalho vai estar baseado, vou utilizar o método de pesquisa bibliográfico. Quer dizer o quê? Eu vou fazer meu trabalho por livros, eu vou consultar livros, autores, entendeu? Eu vou consultar. Não, o meu trabalho vai ser de estudo de caso, né? Eu vou pegar um caso específico e vou examinar ele. Não, o meu trabalho vai ser de campo, né? Eu vou utilizar o método de campo, ir à rua, passar tempo aqui, fazer pesquisa de campo, né? Então, tudo isso daí, ok? Você vai ter que explicar. Como eu disse para vocês, eu aconselho vocês direcionar o trabalho de vocês, a tese de vocês, que na maioria acontece, pelo o método de pesquisa bibliográfico, que é onde nós temos bastante material, né? E os irmãos não vão precisar aí fazer muita coisa, ou se deslocar, ou coisa desse tipo. A não ser que você queira fazer, por exemplo, um trabalho voltado de pesquisa para a área arqueológica, e aí sair para conversar com professores de arqueologia, né, cientista, sobre um certo assunto, sobre uma certa situação, né? Então, tem esses assuntos que os irmãos precisam verificar direitinho, tá certo? A metodologia que você vai empregar. Qual é o seu método? Você vai especificar lá no seu projeto quando você chegar na metodologia. Minha metodologia vai estar definida utilizando a pesquisa bibliográfica. Pronto. É isso que você vai colocar. Ok? Só Pastor, isso. Aí. pode ser duas também, né? Ou se for, por exemplo, de campo, pode ser com a base bibliográfica também, não é isso? Aí, não, aí no pesquisa de campo você vai ter que dizer onde você consultou, né? Eu vou utilizar campo. Não, você vai colocar lá. A metodologia de pesquisa vai ser utilizar tanto a bibliografia
um modelo, uma pesquisa bibliográfica de campo, de pesquisa. Aí depois você vai ter que colocar lá no seu trabalho as pesquisas de campo, entendeu? Onde você foi, quem você conversou, entendeu? Vai ter que estar o nome da pessoa lá, né? Tá tudo lá no manual, vai dizendo que os elementos que tem que estar lá, entendeu? Aí você pegar a escrita, o fulano tal, pesquisador tal, imaginando que você está falando, debatendo uma questão teológica envolvendo arqueologia, descoberta disso, que isso trouxe para a teologia, né? Coisa desse tipo. Aí você falou com o doutor fulano de tal, do Jorge Pereira, que é doutor em arqueologia na área tal, e ele lhe passou tal coisa, entendeu? O nome desse doutor vai estar lá, e ele vai ter que ter ele autorizado para fazer isso, tá? Vai ter que ter uma folha de autorização, tudinho que você vai ter que pegar e preencher também com ele, entendeu? Para o nome dele sair no seu trabalho, ok? Tudo isso daí. Se ele tem livro, qual é o livro que está, a pesquisa dele, o número, essas coisas. Então, você vai fazer um trabalho de campo, né? De campo. E assim sucessivamente, ok? Então, é você que vai informar na metodologia de vocês. Porque depois do exame, Pastor, vai... deixa eu te perguntar uma coisa. Eu nunca fiz uma TCC, né? É a primeira vez que eu vou fazer. Pode usar imagem também ou é só texto? Não, você pode. Lá vai ter, quando você for consultar o manual, vai estar mostrando lá em que folha vai estar os anexos. Quer dizer, lá no seu sumário, lembra do sumário, o elementos Sim. pré-textuais? Lá no seu sumário vai estar anexos. Você vai acrescentar lá anexo e folha tal, entendeu? No número da página. Então, o assunto que você vai colocar, por exemplo, você está falando do problema arqueológico. Vamos pegar a arqueologia. Aí você aborda a situação e diz, conforme figura A1 em anexo, ok? Aí o que vai acontecer? O examinador vai olhar lá na figura A1 do seu anexo, porque tem um anexo, a folha de anexo, ok? Ele é separado. Por isso que tem que seguir a norma lá, vai estar tudo especificadinho, entendeu? Segundo o gráfico que nós podemos examinar na folha B, tal, o acréscimo de tal coisa, aí o examinador vai lá na folha de anexo, na figura B, tal, e vai analisar o gráfico que você falou ali. Não é só citar, ele tem que estar no anexo, ok? Então, as Joia. folhas de anexo, a norma vai determinar onde deve estar a folha de anexo. Como é que tem que ser, como tem que estar as figuras, ok? Tudinho, isso está tudo na norma lá, tudo direitinho, assim, mastigadinho. Entendeu? É só vocês olharem, tem um exemplo e tudo lá, para vocês examinarem. Beleza? Se for querer usar como. E aí não é só para figuras, como gráfico, né, que vocês quiserem colocar, né, imagem de alguma coisa, tudo vai ter que estar lá nos anexos, né? Ou nos apêndices também, lá também você vai ter que, né, colocar. Então, tudo isso lá vai estar direcionando vocês como vocês vão ter que colocar, beleza? No estudo de vocês, no trabalho de vocês. Aqui na metodologia, é exatamente o que você vai apresentar para os examinadores, qual foi o método que você usou, tá ok? Eu usei o método bibliográfico. Então, todos os examinadores vão saber ali, quando olhar o seu trabalho, que todo o seu trabalho está baseado em livros, né? Em autores que você pesquisou. Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia aí? Alguma mais pergunta até agora? Alguma outra pergunta? Então vamos lá. Vamos ver um outro elemento que vai constar aí no seu pré-projeto. A revisão de literatura. Nós falamos um pouco isso lá também nos elementos. Né? Apresentar os principais autores e as bases conceituadas do estudo, né? Lá você vai, por exemplo, os textos básicos que você vai, os livros básicos que você vai apresentar, entendeu? Né? O seu trabalho vai estar desenvolvido, né, diante da pesquisa do trabalho, né, do teólogo fulano de tal dos Anzóis Pereira, tá? No seu livro, tal coisa, né? No seu livro, a verdade sobre a queda. Estou falando aqui de um livro que não sei nem se existe.
né? Então, teólogo doutor tal, no seu livro As Consequências da Queda. Então, o examinador sabe que toda a sua dissertação do seu TCC vai estar baseado nesses autores, nesse autor principal aí, ou em autores, ou em outros, né? Juntamente com um teólogo tal, juntamente. Esses são a base que vocês vão apresentar, ok? Tudo tranquilo? Joyce, é diferente do que nós vamos ainda ver com relação às referências bibliográficas. A referência bibliográfica é o conjunto de outros autores que você examinou, para apoiar, para concordar ou discordar daquele autor principal. Tudo bem? Que você abordou, daquela tese principal. Lembra que eu falei ontem para Juliette? Né? Vai depender muito do que você vai querer abordar no seu TCC, na sua linha de pesquisa. Você vai se contrapor à ideia, você vai concordar, mas quer contribuir com alguma coisa, você discorda de um ponto, concorda com outro, e você quer incrementar, quer melhorar, quer abordar de uma outra visão, tal tema que esse autor ou essa autora vão trazer, entendeu? Então, depende muito do que você, qual é o seu tema principal, depende muito do seu objetivos, tanto gerais como específicos, tá? Depende muito, é o que você vai desenvolver no seu trabalho. O que nós queremos ver nesse primeiro momento aqui é exatamente as ideias que você vai trazer, né, para a sua pesquisa, tá bom? Como a sua revisão de literatura que vai apresentar os principais autores e as bases conceituadas do estudo, tá? Também você vai fazer nesse pré-projeto, vai ter nesse pré-projeto um esboço provisório da pesquisa ou do projeto a ser realizado, que seria o seu conteúdo, tá? O seu desenvolvimento, mas de forma esboçada, né? É isso que vai orientar todo o seu trabalho final, tá? Então, você vai fazer um esboço, a argumentação de cada tópico. Tópico 1, né? Ponto 1, tal coisa. Ponto 2, tal coisa. Você vai falar brevemente sobre aquilo dali. Fazer um esboço mesmo provisório da pesquisa ou do projeto que você vai realizar naquele momento, tá? Você vai já esboçar o seu conteúdo. Tudo bem aqui? Tranquilo? Então, deixa eu chegar no final aqui. E as considerações finais, né? Aqui será reforçada a importância e a relevância da sua pesquisa. Lembra da conclusão? Né? Aqui é considerações finais, né? Lá é conclusão, a sua conclusão. Aqui as considerações finais é o que você vai reforçar da importância e da revelação, da relevância, desculpa, da sua pesquisa. Tá? Era como fosse a sua conclusão, mas de maneira bem resumida. Né? Então, eu quero aqui, a minha consideração final é que o trabalho, né, é importante e relevante para tal situação diante do momento atual que nós estamos vivendo, e isso eu vou demonstrar, né, no decorrer do desenvolvimento do projeto. Basicamente, eu estou falando com as minhas palavras, mas você usa as suas, tá? Como deve ser. Tudo bem? E as referências bibliográficas. Aqui, diferente da revisão de literatura, que é o livro ou os livros básicos que você vai usar, aqui vai estar todas as fontes que você usou para a elaboração da sua pesquisa. Autores, né? Qual foi o livro, a Bíblia, se você citou, pesquisa na web, tá? Observação aqui, tá? E aí, muito sério, para você não. Eu creio que não vai acontecer, tá? Mas, infelizmente, acontece. Eu espero que vocês não aconteçam. Cuidado com o chat GPT, tá? Não vão usar o chat para fazer o trabalho de vocês, porque vocês vão ser descobertos. Aí, além da vergonha, do mau testemunho, o trabalho de vocês, os 4 anos de vocês aí indo por água abaixo, tá? Porque vocês vão ser reprovados. Não vai ser por mim.
Vai ser pelos examinadores, tá? Porque eles vão dizer, olha, por isso, tudo que você pegar, tudo que você for fazer referência, coloque lá a referência. Você vai saber lá como é que tem que estar a referência. Referência com 3 linhas, referência com mais de 3 linhas, vai ter toda a norma lá, tá ok? Referência direta, citações diretas, citações indiretas, né? Citações de 1 linha, de 2 linhas, de 3 linhas, tudo isso, tá? Vai estar lá especificando, botar o número, colocar entre parênteses, né? Colocar o nome do autor, a página, o livro, tudo isso lá. Da onde você tirar? Ah, eu tirei da web. Vai colocar lá site, tudinho, especificamente para ser examinado, tá ok? Por aqueles que vão examinar o seu trabalho. Tá? Então, cuidado com, já aconteceu e tem acontecido muito isso, tá? As pessoas usar o chat GPT e acabam sendo descobertas. Agora tem como examinar um trabalho, né? Pegar todo o trabalho de vocês, colocar, entendeu? Num site que examina essas questões e ele vai dizer lá se foi plágio ou não, tá? Então, cuidado com os plágios. Cuidado com o plágio. Eu tive a triste experiência à época de ter que uma turma, um grupo todinho dentro de sala de aula, eu ter que reprovar no trabalho por causa do plágio de um deles. E eu tinha dito, não façam plágio. Na época era presencial a aula. Em Manaus, eu disse, não façam plágio. Eu era o diretor do seminário, eu estava abordando eles, eu acho que era questão de teologia, né? Ou era cristologia, não me lembro. E eu disse, se um fizer plágio, a turma toda será penalizada junto, né? Porque cada um tem que vigiar o outro na questão dos seus trabalhos. E quando ele apresentou o trabalho, aí eu olhei direitinho, eu pedi para ele parar e disse, quem foi que fez esse trabalho para você? Ele tinha simplesmente feito Ctrl+C, Ctrl+V no trabalho. Aí ele disse que ele tinha copiado assim. Aí eu já tinha avisado, só pedi para eles sentarem e a turma dele, o grupo dele, foi reprovado na matéria. Então, ele até saiu do seminário. Não somente saiu do seminário, ele saiu da igreja onde ele estava. Então, é complicado, irmão. Tomem cuidado. Tomem cuidado com essas questões. Lembrem que vocês estão no seminário teológico. Então, testemunho, né, vale muito mais. Façam um trabalho mesmo. Eu não sei escrever, eu não sei como eu vou escrever as minhas palavras. Não se preocupem com isso. Vai ser feito correção de português, né, essas questões. Hoje nós temos facilidade. Você está no Word digitando lá. Se você escrever uma palavra que não está correta, o próprio Word já identifica como, né, incorreta. Você faz a correção ortográfica. Tudo isso você vai ter que fazer antes de entregar o trabalho, tá? Porque depois, claro que vai ter as anotações lá dos examinadores para fazer a correção ortográfica, palavra repetida, uma palavra que tá certa. Essas coisas tudo vão ser examinadas, tá? Então, aí vai ser apresentado para vocês e vocês vão fazendo as devidas correções. Por isso que, lembra que eu falei prazo? Vocês têm até junho. Ah, eu só vou entregar o pré-projeto, o pastor disse aí até o final de junho. Não, eu estou dizendo que vocês têm de agora, de sexta-feira, ou de hoje, né, dessas aulas, até junho, final de junho. Posso entregar agora em maio o pré-projeto? Pode. Posso entregar no início de junho? Pode. Posso entregar o pré-projeto em agosto? Não. Agosto não. Agosto eu já não recebo o pré-projeto. A partir de julho em diante é o projeto, tá? O pré-projeto ele vai até o final de junho para vocês entregarem, tá? E aí vai ter feito as correções para julho, para chegar em agosto, entendeu? Vai fazer feitas as correções, né? Normalmente no pré-projeto é só apontado alguma coisinha aqui outra ali, porque é o espelho, não tem muito o que corrigir. Só a orientação mesmo para ver se está certo e o que você vai apresentar, beleza. O examinador vai entregar e vai dizer, ó,
pode mandar em frente, tá? Aí o projeto, sim, o projeto já vai ter um exame mais apurado, ok? Porque é exatamente o que você falar no pré-projeto, vai ter que estar lá no projeto. Não mude também, tá? Às vezes acontece que um estudante apresenta uma coisa no pré-projeto e lá no projeto ele vai com outra coisa. Ele muda todo o conteúdo, muda até o argumento, o tema. Não, mas aí eu decidi em última hora. Não, mas você no seu pré-projeto era isso. Agora você está me trazendo outra coisa? Então, tome cuidado. O que vocês falarem aqui, ó, esse é o escopo todinho do seu pré-projeto. Esse vai ser o escopo do seu pré-projeto. Tudo isso daqui. Então, é isso que vocês vão ter que apresentar no projeto. Tá? É só seguir essa linha aí. Do jeito que está aqui. Tá? É o que vocês vão apresentar primeiramente lá para nós e depois a gente vai examinar tudinho, mandar para vocês e dizer, tá ok. Para cada um, por exemplo, o Eduardo mandou o projeto dele, o pré-projeto dele agora em maio. Pastor, meu pré-projeto já está na plataforma. Eu vou lá, pego o pré-projeto e mando para o pastor, para o examinador, que ele caiu na banca. Eu vou pegar o nome de vocês, pegar os pastores que vão estar comigo na banca, vou sortear os alunos que cada um vai pegar, e aí o Eduardo, por exemplo, caiu com o pastor fulano de tal. Eu vou mandar o pré-projeto do Eduardo para o pastor tal. Pastor, ó, chegou o primeiro pré-projeto. Está aqui. Ele vai examinar. Aí a Ana Carla diz, pastor, meu pré-projeto está na plataforma. Eu vou lá, vejo qual foi o pastor que a irmã Ana Carla está, quem é o pastor que está examinando ela. Ó, pastor, pré-projeto da irmã tal. Está aqui. Aí eles vão me devolvendo, entendeu? Vão me devolvendo, eu vou olhando o que ficou de pontuação, o que tem que pontuado lá, o que tem que corrigir. Irmãos, olhem os pré-projetos de vocês, o que precisa ser pontuado. Tá? Ou se não, irmão Eduardo, projeto ok. Tá? Pré-projeto ok, pode dar segmento no projeto. Você não pode dar segmento no projeto enquanto o seu pré-projeto não for aprovado. Tá? Então, observem isso também. Ok? Então, é nessa linha aí. Manda para a plataforma, eu tiro da plataforma. Por quê? Porque vai haver necessidade de oferir uma nota para vocês. Tá? Presença, a leitura do manual, que vai estar lá. Você lê o livro, né? Agora não tem lá, né? Você lê o livro, você lê o manual, aí você vai marcar lá, né? A nota do pré-projeto e a nota do projeto, que vai ser a sua nota final. Tudo bem aqui? Tranquilão aqui? Tudo jóia? Então, deixa eu mostrar para vocês. Vou tirar daqui. Alguma dúvida aqui? Que não ficou disso aqui que nós vimos? E não ficou claro para vocês? Alguma coisa? Não, né? Tá. Então, deixa eu abrir aqui. Ok. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Eu acho que isso aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu para vocês aí alguma coisa? Do Word? Sim, apareceu. Sim. Tá, né? Tá. Esse aqui é o modelo. Esse aqui foi o meu modelo. Eu tirei o nome da instituição, claro, né? Para ficar só, para não usar o nome da instituição, vamos fazer plágio aqui. Eu tirei todo o nome da instituição, tudo que tinha aí que envolvia a Fabapar, e botei ele no cru. Só no. Depois você vai colocar. Então, mas esse aqui foi o meu pré-projeto. Aí vocês vão ver que os mesmos elementos que nós acabamos de ver está aqui, ó. Ó, e vai ter a instituição, o nome que você vai colocar aqui, né? Então, você pode colocar em forma de slogan, né? De desenhar do slogan, né? A instituição. Vai ter o seu nome, tá? Nessa primeira capa. O tema que você escolheu, tá? Com o seu subtema. Tema, a queda.
né? Aí, o que da queda? Né? Visão geral sobre o grande acontecimento da queda. Será o seu título do tema, entendeu? Você vai sair do tema para um título. O ano, 2025, pronto. É isso que vai ter no primeiro. Na segunda, lembra da contracapa? Ali a folha de rosto, chamada? Vai ter o seu nome, tá? Aí vai colocar lá o nome, né? Valesca da Silva. Coloca lá o nome da Valesca da Silva. O tema dela. E aí vai estar lá, ó. Pré-projeto de pesquisa apresentado à disciplina de TCC do curso de Teologia na Escola Teológica Batista Bíblica. Eu já até coloquei aqui para vocês, tá? Não vai ser. Não sei se está precisando corrigir alguma coisa e depois vocês vão ver isso daí. Isso aqui vocês vão ter que corrigir, tá? Por exemplo, aqui, ver se está corrigido com relação ao espaçamento, tudinho, tá? Bom, olhar. O orientador, aí você vai colocar o meu nome lá. Aqui. Aí você vai colocar a cidade, a sua cidade e o ano, tá? Aqui, na folha de rosto. Aí vem o quê? O resumo no seu pré-projeto. Lembra? Nós falamos lá atrás, né? O resumo. Seu resumo e as palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São palavras que vão estar tendo ênfase na questão do seu trabalho. Por exemplo, palavra-chave, a queda, o homem, né? Pecado. São palavras-chave que vão estar envolvidas no seu trabalho. Ok? Beleza? Isso aqui vem aqui embaixo. Está lá em cima por causa que eu tirei o abstract. O que é o abstract? O resumo em inglês. Tá? O que você falou lá no resumo em inglês vai estar aqui. O que é o keyword? É a palavra-chave. O que você colocou lá vai estar aqui, só que em inglês. Tá? Do seu pré-projeto. Traduzido para o inglês. Aí vem o desenvolvimento dos seus elementos. A introdução, o que você vai falar lá, como eu falei, né? Uma visão já do que você vai ter. O seu tema, o problema que está sendo abordado, a sua justificativa, por que você está fazendo o trabalho, os objetivos gerais, o objetivo específico, qual é a metodologia que você está usando, se é bibliográfica, se é de pesquisa, a revisão de leitura, quer dizer, qual é o seu principal autor aqui, qual é o livro que você está usando, né? Se é bibliográfica, se está aqui na metodologia, se é bibliográfica, se é de campo, pesquisa de campo, né? Qual é a principal área que você está abordando aqui, de que autor, né? De quem você foi pesquisar, sobre que ideia, entendeu? Então vai estar aqui. O esboço do seu conteúdo, lembra? Da sua pesquisa, né? Tópico 1, né? A queda. O que é a queda? Aí você vai explicar lá, né? Em poucas palavras. Tópico 2, né? Queda dos anjos, queda do homem. Aí você vai explicando, poucas palavras, só dando um resumo numa linha o que é aquilo. Porque aqui é só o esboço que vai ter do seu trabalho. As considerações finais, que seria a sua conclusão, né? Então, o tema que eu trago é importante e relevante por causa disso, a qual eu pretendo esboçar, né, elaborar no meu trabalho. E a referência bibliográfica. E aqui já vai estar todos os autores, né, que você já vai ter em mente para pesquisar. Você já vai começar a pesquisar, tá? A ideia. Eu já tenho vários livros. Então, eu vou colocar aqui a referência bibliográfica, né? E se tiver mais autores, né, você coloca também, né, e autores diversos que serão ainda incluídos, né? E outros autores que serão incluídos. Então, a sua referência bibliográfica. É isso que vai estar no seu projeto, tá? Esse é o seu pré-projeto, é o espelho do seu projeto. Como eu disse, você pode pegar esse aqui e já só preencher, ele já está especificado aqui os tópicos, você só pode preencher, não tem problema, não é plágio, tá? Eu estou dando para vocês fazerem isso daí, você já pode fazer. Você disser, não, eu vou fazer desse mesmo jeito, mas do meu jeito. Eu vou apagar tudo aqui e vou criar do meu jeito. Eu vou olhar para o manual e vou montar. Não tem problema. Vai ser esse aqui também, tá? Vai estar do mesmo jeito. Tudo bem? Então, aí é com vocês. Eu trouxe o pré-projeto pronto,
já abordado assim, para ver se facilita mais a vida de vocês, tá? Coisa essa que eu não tive muito no passado. Por isso que eu opto mais para facilitar. Eu não tive muito isso. Beleza aqui? Isso aqui tá lá tá na plataforma de vocês, tá? Pode usar. E aí você faz o que você bem entender, tá? Bem entender. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa para apresentar a vocês. Deixa eu apresentar logo aqui. Deixa eu fechar aqui o que eu apresentei. Salvar. Vamos estar aqui, salvar. Pronto, fechei. Para não perder nada. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Tá? Ah, Queria estar para lá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Vou botar vocês para cá aqui. Vou botar vocês aqui, e aí eu vou trocar de padrão. Puxa, aí eu trouxe vocês de volta para cá. Eu não queria. Deixa eu abrir ele aqui. Agora. Agora. Era isso que eu queria. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Manual de Normas Técnicas Acadêmica Científica da FABAPA. Então, nós vamos usar, tá, o manual da FABAPA. Está com o nome da FABAPA porque usaram a BNT e colocaram aqui, tá? Então, aqui são diretores da FABAPA. Tá dentro dessa caixa de propósito. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem tudo aqui, ó. Lista de quadros, né? O que vai ser feito, lista de figuras. Lembra, o Amaro, que tu perguntou, né? As figuras que vão apresentar, glossário, apêndice, anexo, índice de assunto, entendeu? Modelo de formatação, ó, o sumário, aí vem aqui, ó. Agradecimento, vai ter no trabalho de vocês como vai ser lá, vai ter o agradecimento, tá? Aí vem todos os elementos, tá vendo aqui, ó? Estrutura de trabalhos acadêmicos, na página 22. Elementos pré-textuais, lembram que nós falamos, ó? Capa, lombada, isso aqui não vai ter, tá? Folha de rosto, verso da folha, não esquece, errata, não vai ter, termo de aprovação, né? Não vai ter lá, a gente vai ter que ter lá o termo de aprovação, dedicatória, tá? Você vai fazer uma dedicatória lá, né? Dedico, trabalha, tá? Bem resumido, vai ter a forma lá de você fazer agradecimentos, na epígrafe, pula, resumo em língua vernácula, que é lá que nós vimos, o abstract, entendeu? O resumo, quer dizer, o resumo na língua vernácula, em português, e o resumo na língua estrangeira, que é o abstract, tá? Lista de ilustrações, se você vai usar ilustrações, né? Lista única, tabelas, abreviações e siglas, lista de símbolos, né? Símbolo, sumário, né? Tudo isso daí são elementos, né? Que vão estar envolvidos nos elementos pré-textuais, ali naquela folha anterior. Considerações finais, ó, glossário, referência, apêndice, anexo. Muito desse daqui não vai ser necessário, tá? Para vocês. Tá? Então, tem toda a norma aqui, ó. Deixa eu avançar mais, tá? Porque para cada trabalho tem uma. Ó, tá vendo aqui, ó? A introdução. Aí, como ele traz o exemplo de uma introdução, ó. Ele diz o que é, ó, produzir informação implícita necessária em conhecimento técnico
conteúdo deve ser harmonia. Ele vai falando aqui, ó, o que é a introdução, tá? Ó, na construção deste manual, utilizo a seguinte norma. Ó. Aí tem as normas, né, que foi construído aqui. Ele apresenta todo o que foi construído. Tem até aqui da Faculdade do Paraná, aqui, né, da UTF. Vocês vão achar aqui. Ela está por aqui. Vocês vão encontrar a UTF daqui do Paraná. E até um professor, um membro aqui da igreja, ele é professor aqui da UTF, a Universidade Tecnológica daqui. Está por aqui. Eu vi a citação dela. Aí ele começa trazendo a unidade 1, ó, apresentação gráfica e formatação de trabalhos acadêmicos. Então, é como vocês vão formatar o trabalho de vocês. Ó. A estrutura de trabalhos acadêmicos. Aí ele vai dizendo aqui, ó, tá vendo? Tese, dissertações e outros trabalhos. Ó. Aí vai tamanho, A4, margem direita com recuo de centímetro, margem esquerda, recuo de 3 centímetros, margem na esquerda com recuo de 2 centímetros, margem inferior, tudo isso. Fonte, Arial em tamanho 12. Lembra que eu falei lá para vocês? Né? O que vai ter no trabalho de vocês? Então, esses daqui são os recursos, tá? Toda a estrutura que vai ter, com o que é exigido no trabalho, tá? Ó, tá aqui, tá vendo o exemplo? Eu falei para vocês? Ele sempre traz o exemplo. Ele mostra, tá? Olha o exemplo. A figura, né? Esse material é da Fabapar, tá? Então, você vai usar ele, o que que você vai fazer? Você vai informar lá nas suas referências, tá? O material usado, por exemplo, manual de acadêmico, como está lá, da Fabapar, tá ok? Você informa no seu trabalho da onde você tirou essas fontes aqui, tá bom? Então tá aqui, ó. A figura 1, ó. Tá vendo aqui, ó? A fonte, ele vai dizer lá em cima, ó. Ó, fonte Arial 12 justificado. Quer dizer, aonde está o seu? Ali é a instituição, né? Aí olha o recuo. Daqui, ó. 3 centímetros, né? Ele informa daqui, ó. 3 centímetros daqui. Ele informa que daqui, ó, tem 2 centímetros. Ele informa que daqui de baixo, ó, né? Tem um espaçamento também, ó. E ele informa daqui a primeira linha, ó. 3 centímetros, quando começa aqui, ó. É esse modelo aqui, ó. A capa. Tá vendo aqui, ó? Ali, aonde nós falamos, esse trabalho vai ser tal, né? Para, ó, 3 centímetros, espaçamento simples para citações com mais de 3 linhas e fonte 10. Lembra que eu falei das citações? Ó, ele vai dizendo aqui, ó, qual é o espaçamento para citações com mais de 3 linhas, né? E fonte Arial 10. Aí ele vai dizendo aqui, ó, ok? Já informando aqui para vocês, ó. Olha aí, tudo aquilo que nós falamos, ó. Lembra que nós falamos pré-textuais, textuais e pós-textuais, os elementos? São todos eles aqui, ó. Lembra, ó? Fonte adaptada do manual, ó. Eles colocaram lá, ó. Fonte adaptada do manual da UTF do Paraná, que é aqui. A faculdade daqui, da onde eu moro, né? Aqui em Cornélio Procópio, a UTF, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, olha só, eles usaram a mesma de lá, ó, só que eles adaptaram para o curso de teologia, entenderam? Eles adaptaram para o curso de teologia. Olha só, aí você tem, ó, elementos pré-textuais, ó, tá vendo aqui, ó? A primeira folha, né? Folha de rosto, olha o que é obrigatório. Folha de rosto é obrigatório, dedicatória é opcional, o termo de aprovação, mas ele vai dizer, visto o nomezinho aqui, ó, ele vai dizer o termo de aprovação, onde é que ele é obrigatório? Obrigatório para tese e dissertações. Tá? Teses e dissertações. Tá? Aí vem, ó, a dedicatória é opcional, o agradecimento é opcional, o epígrafe é opcional, resumo. Aí você vai ver que está lá, número 2, resumo, ele vai dizer aqui, ó, opcional para relatório de pesquisas e trabalho acadêmico do dia a dia, a menos que seja solicitado pelo professor e obrigatório para teses, dissertações, monografia, trabalho de conclusão de curso, que é o de vocês, entendeu? Então, é obrigatório para vocês terem o resumo.
Lista, se necessário, fizeram uma lista lá, né? Sumário, obrigatório, tá? Olha aqui, aí daqui para cá, elementos pré-textuais. Viram lá? Aí elementos textuais, ó, é o do meio, como nós já vimos, e os elementos pós-textuais, está aqui, ó. Referências, obrigatório, glossário, se houver necessidade, mas não vou pedir glossário. Apêndice, anexo, olha aqui, ó, Amário, lembra do anexo? Olha onde é que ele se encontra, ó. Lá nos elementos pós-textuais, ó. Depois da referência, depois do glossário, depois do apêndice, anexo e índice, se houver necessidade. Entendeu? Vocês não vão precisar disso aqui. Aí vem tudo, ó. Quadro dos elementos, ó. Tá aqui, ó. Item a item. Elementos pré-textuais, né? Tese, aí ele vai dizendo, ó, a norma, qual é a norma. Tudo isso aqui, ó. Eu estou passando só para vocês analisarem. Elementos componentes do trabalho acadêmico, a conclusão, a sua conclusão. Tudo isso aqui, ó. Tese e dissertações, ele vai dizer se é necessário ou não é. Trabalho de conclusão de curso, que é o de vocês, se necessário. Por exemplo, siglas, lista de símbolos, entendeu? Tudo isso daí. Vocês vão dar uma olhada. Aí vem os elementos pré-textuais que nós falamos, ó. Todos eles, ó. Tá aqui. E vai trazendo o exemplo, tá? Esse que é legal do manual da Fabapá, por isso que eu estou usando ele, porque ele é muito bom e muito prático para o trabalho. Aquela ideia que tem do TCC, é uma coisa de descabelar a gente, né? Eu vou ficar sem dormir um mês todinho, sem comer, vou fazer jejum, oração, né? Essas coisas, esquece, tá? Esse manual aqui é um dos melhores manuais que nós temos na atualidade com relação a trabalhos científicos na área da teologia, tá? É o da Fabapá, tá? Não esqueçam de citar ele, tá? Vocês vão usar ele, citem ele lá na referência de vocês, tá? Então, olha só, aí, olha, tá vendo aqui, ó, como ele já traz um modelo já preenchido, ó? Elementos da capa, lá. E elemento da capa, eles são quais elementos? Lembram? Faz parte de qual elemento? Dou-lhe uma. Pré-textuais. Pré-textuais. É os pré-textuais. Aí olha só como ele já traz o modelo. Você está olhando para cá, lembra do modelo que eu apresentei do projeto lá? Olha só, Faculdade Batista do Paraná, que já é o nome. O nome do aluno, aqui, ó. Aí ele coloca o tema, olha aqui, ó o tema. Análise da educação infantil no contexto da comunidade eclesiástica batista. Aí ele coloca, no caso das igrejas X, E, Y. Viu como ele começou um tema e ele foi reduzindo esse tema? Ele foi enquadrando o tema? Aí, olha só, Curitiba, que é onde é a faculdade, 2005. Aí, olha só, como fazer? Aí ele vai colocando aqui, ó, 3 centímetros de margem superior e de margem esquerda, né? Instituição, na primeira linha. A instituição está na primeira linha, caixa alta, sem negrito, sem abreviatura, centralizada. Está observando como ele traz todo o exemplo e ele diz como é que tem que ser feito? Para não ter erro. Não tem como você errar. Se seguir isso aqui, não tem como. Ó, espaçamento simples, entre linhas, ó. Espaçamento simples. Você vai lá no Word, você já organiza todinho o seu trabalho e coloca lá. Espaçamento simples, tá? E ele já vai colocar título em negrito, título em negrito com caixa alta e centralizado. O título é esse aqui, ó. Aí vem todos os elementos da capa com fonte 12. Então, todos esses elementos aqui é fonte 12. Beleza? Ele já está dizendo como é que é. Aí, local e ano em caixa alta e centralizado. Local, ano, centralizado. Aí, 2 centímetros de margem inferior e de margem direita. Tá? Então, tem aqui, ó, 2 centímetros disso aqui. Tá? Aí ele vai explicando, ó. Tá vendo, ó? Só aqui você já... E ele ainda... Ó, aí depois vai falando, ó, dos elementos, tudinho como deve ser, aqui embaixo. Ele vai explicando. Depois do exemplo. Ó. Lombada, isso aqui vocês não vão ter. O que é a lombada? É isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é muito usado na faculdade. Quem já fez, né? Vai colocar o livro lá para ser publicado, né? A gente faz a lombada, que é isso aqui, ó.
tá? Essa parte aqui. No caso de vocês, não vão ter isso aqui, tá? Isso é lombada. Aí, ó, folha de rosto. Ele vai dizendo todinho o que que tem na folha de rosto, como deve ser. Aí tá aqui, ó, a folha de rosto. Tá vendo? Lembra lá, ó? Aí vem o nome, o título. Aí, ó, na esquerda aqui, ó, título em negrito centralizado. Espaçamento simples. Local e ano da caixa, ó. Aí vai dizendo aqui, ó. Recuo, nome do autor, caixa, título em negrito. Espaçamento simples, local, ano da caixa e recuo aqui, ó. Então, ele já especifica, ó. Orientador, professor, doutor Sandro, Sandro Gussou, foi um dos meus professores, né? Tá vendo aqui? Aí ele vai trazendo, ó, folha de rosto, natureza do documento, ó. Tá vendo? Ele vai dizendo, cada um, educação cristã, ele vai trazendo toda a especificação, tá? Verso da folha, o que vocês não vão precisar, tá? O verso da folha, o que que é? É isso aqui, ó. Nós chamamos de ficha catalográfica. Quem já fez, né? A gente faz o nosso trabalho, aí ele vai ficar capa dura, a gente fazer isso na academia de direito, aí a gente faz a ficha catalográfica, que é isso aqui, ó. Tá? Coloca o nome, né? O manual de normas técnicas, ó, aí ele colocou aqui tudinho, aí você vai lá e vai publicar esse livro, vai ficar na biblioteca da faculdade, tá? Lá. Então, tem esse daqui. Então, no trabalho de vocês não é preciso. Errata, não vai ser preciso, tá? Daqui, mas se vocês quiserem olhar, saber o que que é, tem aí também, né? Termo de aprovação, tá? Aqui, olha o que que o termo de aprovação vai ter, ó, tá? Isso aqui, ó. Termo de aprovação, vai ter o seu nome, o tema, né, dele que ele desenvolveu, ó. Trabalho de conclusão de curso, apresentar requisito parcial, obtenção de título, papapá. Orientador, aí vai estar o nome lá, por exemplo, pastor Renato, departamento de teologia, professor Mato, departamento de teologia. Esses aqui são os nomes dos professores que aprovaram, entendeu? Que estiveram lá. Fizeram a aprovação de vocês, certo? Tranquilo? Foram o professor de vocês. Então, esse termo de aprovação aqui, ó, tá? Vocês vão incluir no trabalho de vocês, que nós vamos colocar lá os pastores que fizeram isso daí, Tem que tá colocar o bom? nome de todos os professores da ITEBAB? Não, não, os pastores que, não, esse aqui, ó, os pastores que avaliaram vocês, entendeu? Por exemplo, teu trabalho, Amaro, vai cair na mão do pastor que eu já conversei com ele, de um pastor, né? Ele foi que ficou responsável em analisar o teu trabalho, em aprovar o teu trabalho, o teu. Então o nome dele vai sair aqui, ó. Aí, no Entendeu? caso, vai sair o nome dele, o do senhor e de mais um. Ou não, só mais só Isso, né? Isso, se for dois, né? No caso que for só ele aqui, entendeu? Eu e ele aqui, entendeu? Vai estar assim. Aí o outro, aí vai, por exemplo, da irmã Ana Carla, já vai sair de um outro professor e o meu. Vai do outro, um outro professor e o meu, entendeu? Sempre vai estar assim, ok? Entendeu? Então, é isso aqui que vai sair. Ô, Aí pastor, ele vai... esse termo de aprovação, a gente vai fazer só depois do pré-projeto? Não, isso só vai estar depois do pré-projeto, só vai estar no projeto de Ah, tá. vocês. Isso aqui vai Ah, sair tá. no Porque até projeto de então a gente não vocês. vai fazer. Ah, sim. Então tá. Essa folha de Porque até aprovação então. aqui, ele é anexado praticamente por... Vai estar lá na ordem, nessa Ah, ordem bom. que está aqui, só que ele só vai ser assinado, colocado nome depois, tá? Ah, ótimo. Assim, Tá bom. digitalizado, tá? Dessa forma, para comprovar, para dar legalidade ao trabalho de vocês, tá? Aí o trabalho de vocês, depois vocês podem indicar, se vocês quiserem publicar, vocês fazem aquilo lá que precisa fazer, tá? Ó, dedicatória. Lembra da dedicatória que eu falei? Isso aqui não é obrigatório, tá? Eu não sei se vocês querem fazer. Ele vai dizer aqui, ó, que a dedicatória, ela não é obrigatória. Tá? Aí ele vai especificar como é deve ser, ó, a dedicatória. Dedico esta hora à minha orientadora, por abrir campo, papapá, né? Ou você pode colocar um texto bíblico. A Deus toda a honra. É uma dedicatória. Você vai lá colocar. Dedicatória, ela vai ficar assim. Onde é que tem que ficar a dedicatória? Ele diz aqui, ó, como fazer. Recuo de 3 centímetros, texto em caixa alta, espaçamento tal, recolhe. Vai dizendo tudinho aqui para quê? Porque isso aqui você vai formatar no Word, quando você for digitar, ele já vai sair assim. Ok? Tranquilo. É dessa forma aqui.
tá? Isso não é, a dedicatória não é obrigatória, tá? Dentro do trabalho de vocês. Agradecimentos também, tá? É dessa forma aqui, ó. Isso cada um em uma folha. Lembra que eu falei? Por isso que eu estava reavaliando a questão. O trabalho de vocês eu pedi com 50 folhas, não foi? 50 lauda? Acho que foi 35. 35. 35. 35, né? 35 conteúdo. Foi? Não, de capa a Ah. capa, o senhor falou. Porque Foi? dessas De capa a 35, capa. das Tudo 35 pronto? ia ter É, agradecimento, ia ter tal, ia ter glossário, ia ter, Rapaz, e aí, a dona Solange disse que aqui que a dona Solange disse Tá aqui que está aumentando, errado hein, esse professor? negócio, ela disse. Isso Ela tá tá dizendo, aumentando, professor. ela disse que está errado esse negócio. 35 só não, ela está dizendo aqui, ó. 35 só não. Aí eu acho que é 33. Porque hoje você está falando 50. Ó, ela está dizendo, Tá aumentando. ó, falou 35 ontem, hoje está falando 50. Está defendendo os alunos, sai daqui. É, porque eu Ai, já para lá. tá certo ela, professor. Tá vendo aqui, ó, só do que eu estou colocando vai fazer mais de 10 folhas. Vocês vão ter 25 folhas só para desenvolver o trabalho de vocês. Aí vocês vão pensar. O mínimo, vou colocar o mínimo 35 folhas, tudo. No máximo 50 para vocês, no máximo. Então, 35 é o mínimo, tá? No máximo 50, porque quando vocês começarem a desenvolver o trabalho de vocês vão ligar para mim, pastor, posso fazer com 150? Porque não vai dar tempo, não vai dar, não. Entendeu? Ok? Eu estou botando esse limite porque quando vocês começarem a digitar e fazer, o espaçamento que vocês têm, citações, vai tomar conta de uma folha toda. E o conteúdo vai ficar bem resumido, dependendo do trabalho de vocês. Bem que esse trabalho, é como eu disse para vocês, é o embrião do trabalho futuro de vocês, para frente, entendeu? Então, aqui você já... nos demais você vai acrescentar, no pós-graduação você acrescenta, no mestrado você vai acrescentar, no doutorado você acrescentar, no pós-doutorado lá você vai acrescentar, e aí você vai embora. O céu é o limite aí para vocês, tá? Epígrafe, esquece, tá? Aqui, a não ser que você queira colocar alguma coisa dessa natureza, mas já vai consumir mais folha, né? O resumo da língua em vernáculo, você vai fazer um resumo em português e colocar as palavras-chave, tá vendo lá? O exemplo, ó, tá aqui, ó. Olha o exemplo aqui, tá vendo? Do resumo. Como é que é? Lembra da palavra-chave? Tá aqui. E ele ainda apresenta todinho como deve ser o resumo. Método, objetivo, estudo de caso, finalidade e resultado e conclusão. Olha como é que ele já aborda. Por isso que eu gosto desse manual da Fabapar. Ó, ele vai dizer qual é o método. Ele vai dizer aqui, ó. Qual é, ó, o objetivo, ó, importância de Papapau, qual é o estudo de caso, ele está falando aqui, ó. Aí ele vai apontando, ó, todinho, finalidade, isso aqui. E aí, ao resultado da conclusão, nessa última parte. Então, ele divide o resumo todinho. Aí a palavra-chave, a que for usada aqui, ó, tá vendo? Palavra-chave. Tá vendo? Aí o resumo da língua estrangeira é o abstract. A mesma coisa que está lá no resumo no vernáculo, vocês vão colocar aqui, ó. Só que vocês vão traduzir para o inglês, né? E como é que vocês vão fazer isso? Aí tem lá o Google Tradutor, né? É colocar lá, só que cuidado, que às vezes, né, não sai bem idêntico, né? Então aí a palavra-chave aqui, ó. Eu usei à época o Google Tradutor, minha orientadora falou para me usar, minha orientadora. E aí, o que eu fiz? Eu fiz só as correções do que precisava, entendeu? Fui analisar tudinho, se estava certo, e aí eu fiz só as correções. A lista única, tá? Olha aqui, lista de figura, como o Amaro disse. Mas eu posso colocar figuras? Está aqui, ó, lista de figura, né? Figura 1, manuscritos. Figura 2, Martinho Lutero, entendeu? É assim que deve estar. É dessa forma aqui que deve estar, tá? Nesse padrão aqui. As figuras que você quiser acrescentar. Lista de mapa. Eu tenho lista, quero colocar mapa. Então, tá aqui, ó, lista de mapa. Aí, mapa 1, mapa 2. Tem que ser nesse formato aqui, tá? Porque isso está segundo a ABNT. Lista de tabelas.
tá? Ó, aí vem, ó, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Isso aqui não é preciso no trabalho de vocês, tá? Aqui. Não é uma exigência que eu vou colocar. Abreviaturas e siglas, ó, mesma coisa. Vai ter uma página onde você está especificando lá, lista de siglas, lista de abreviaturas, tudinho, nesse formato aqui, ó, tá? Nos símbolos, ó. Se você vai ter algum símbolo que você quer, na hora do seu trabalho, você quer identificar, aí você vai ter a lista de símbolo, o que que é lá, ó, entendeu? Isso é para um trabalho mais apurado, mais, entendeu? Mas dependendo de cada trabalho de tese. Então, é exigido em cada trabalho de tese um formato, entendeu? Ah, o sumário, como deve ser o sumário? Está aqui, ó. É dessa forma o sumário, ó. Lembrou lá, ó? Nós vimos, todo no sumário vai estar aqui, ó. Tudo, ó, que você vai abordar, ó. Aqui, ó, no sumário, tá? Como deve ser. Os elementos textuais agora. Que tudo que nós vimos foi elementos pré-textuais, lembra? Lá, os elementos pré-textuais. Aí vem a introdução, ó. Ele vai explicando, ó, todinho, ó, como deve ser, tá? O desenvolvimento, como deve ser, ó, né? Todinho. As considerações finais, ó, tá vendo aqui, ó? Como deve ser, como deve estar organizada. Aí os elementos pós-textuais que nós vimos, ó. Referência, olha aqui, ó, como é que ele vai dizendo, ó. A referência, como é que tem que estar organizado, ó. Ordem alfabética, tudinho, ó, tá vendo aqui, ó? O nome do autor, sobrenome primeiro, o nome depois, entendeu? A obra dele, onde está, entendeu? Tudo isso daí, ó. Página. Aí ele vai especificando do lado, ó. Glossário, se você quiser colocar, mas eu não aconselho, isso aqui toma também muito tempo de vocês. Ó. O glossário, né, são palavras, você vai trazer palavras que tem lá uma linguagem que não é muito comum e você quis expressar lá, e aí você vai trazer as explicações no glossário de cada palavra, entendeu? Ela vai estar identificada lá. Aqui vai dizer, ó, como é que tem que fazer. Os apêndices, ó, o que que você vai colocar, ó, né? Os apêndices, tá? Os anexos, né? Que você vai colocar lá, ó, também, ó, se você quiser, não é? Índices de assunto, você vai ter isso muito em Bíblia, né? Você já viu? Em Bíblia tem índice de assunto, tá lá, né? É um trabalho, né? Índices remissivos, ó, isso também tem em Bíblia, né? Em algumas Bíblias. Ó. Índice onomásticos. Então, a unidade 2, elementos complementares, ó. Citações de rodapé. Aí você já vai entrar aqui como eu devo citar os autores. Tá aqui, ó. Ele vai dizendo cada um deles, ó. Mais de três autores. Como é que você deve fazer a citação, ó? Tá vendo? 3 autores. Como é que você deve fazer a citação? 2 autores, a forma. 1 autor, como é que deve estar? Ok? Então, aqui vai dizendo como é que tem que ser. Você vai citar o teólogo fulano de tal e o teólogo Beltrano de tal. Aí, opa, são 2 autores. Como é que eu devo colocar lá no trabalho a citação? É dessa forma aqui e é assim que deve estar lá a citação. Tá ok? Então, a forma que você vai citar. Tá? Aí tem um quadro aqui, ó, todinho. Autores com entidade, ó. Ah, ó, instituições, eventos, associações, citações que você pode usar. Uma instituição, né? Você, por exemplo, está pesquisando, fazendo seu trabalho dentro da arqueologia, aí você pegou uma citação da instituição de estudo arqueólogo do Egito e tal. Como é que deve fazer com a instituição? Ela é uma instituição. Como é que eu devo citar ela? Está aqui, ó, a forma. Essa aqui, tá? Desse formato aqui, ó. Tá? Ah, mas ela... isso eu vi num evento. Eu estava num evento e teve a citação e tal. Como é que foi? Eventos. A citação deve ser assim, tá? Evento todo. Congresso Nacional de Mocidade Batista, tal, num dia tal, assim, assim, assim. Entendeu? Então, você vai citar dessa forma. Então, ó, associações, e aí para frente, tá? Aí tem outro quadro aqui, ó. Tipo de autoria de responsabilidade, como citá-lo? Autoria de órgãos governamentais, né? E assim sucessivamente. Isso para trabalhos acadêmicos
né? Que envolve isso. Sistema de chamada, né? Então, tá aqui, ó, tá vendo aqui? Exemplo de nota, ó, né? Rodapé da página, como deve ser, ó. Tá vendo aqui? Como o modelo de rodapé da página é assim, tá? Você coloca lá na sua citação, número, e ele vai estar aqui embaixo, ó. O que você falou, que falou lá, entendeu? Aí vai botar aqui embaixo, o rodapé. Como aparece no texto, ó, citação direta. Lembra que eu falei de citação direta? Né? Um autor, citação da sentença, dois autores, tem que ser assim. Três autores, dessa forma. A entidade, tem que ser assim. Evento, tem citações diretas, isso aqui, ó. Tá? Como você vai colocar, se a sua citação for direta. Tá? Aí, olha só, ele vai explicando aqui todinho, ó, como deve ser, com 3 linhas, com mais de 3 linhas, né? Aí vem aqui um autor, citação na sentença, aí coloca assim, ó. Aí vem o modelo, ó. Tá vendo aqui? Tá observando aqui os modelos, ó? Quanta citação possui mais de 3 linhas? No caso, esse daqui, ó. Deve-se fazer o recuo de 4 centímetros, daqui, ó. Recuo de 4 centímetros. Margem esquerda, né? Da margem esquerda, com letra tamanho 10, espaço simples. Aqui é 10, espaço simples. Então, o formato vai ser isso aqui, ó. Que tem que estar no trabalho. Tudo isso vai ser analisado no trabalho de vocês. Tudo isso daqui. Por exemplo, você fez uma citação de mais de 3 linhas e o seu trabalho está justificado. Aqui está justificado. Você colocou no meio da página. Aí o pastor que vai estar lá, o seu avaliador, vai colocar lá, vai escrever no seu trabalho aqui. Vai colocar em vermelho, como ele quiser lá. Corrigir citação direta, né? Segundo a norma. Aí você vai ter que corrigir isso aqui, ó, porque não é justificável. Ela é dessa formato aqui, ó, 4 centímetros daqui para cá, o recuo, né? Espaçamento simples com fonte 10. Ele tem que ficar nesse formato aqui. Beleza? Então, por isso que eu digo, leiam o manual. Citações indiretas, como é que tem que ser? Ele explica, parágrafo, tudinho aqui, e aí ele dá o exemplo. Exemplo de um texto bíblico, olha aí, tá vendo isso aqui? Citação indireta. Como podemos comparar o reino de Deus? Lembra disso aqui? Aí vai dizer que a parábola podemos usar para isso. Ele é como uma semente de mostarda. Aí, olha só, lembra que a Nina perguntou? Pastor, eu não vou poder citar a Bíblia, né? Tá aqui, ó. Bíblia, tal, Marcos, tal, né? Verso 3, 2005, no página tal. Aqui, como é que deve ser, ó? Citação indireta. Sentença de paráfrase. É assim, ó. Conferir, o rei de Deus é, né? Conferir isso aqui, ó. Então, a explicação todinha, irmãos, ó. Condensação, né, de texto, da citação, citação de citações, né? Você vai citar, isso tem muito em livros, né? O autor está citando um outro autor no livro, não sei quando lê, né? E aí você gostou daquela citação, você cita o autor, aquele que ele citou, entendeu? Essa citação está do livro tal, assim, assim, do autor tal, entendeu? Na página tal, tá aqui, ó. Segundo o Erickson, ó, tá? Aí ele vai dizer, citado por Juarez, vai ter que estar assim, ó. Esse processo, existe um embate entre que achamos, né, que somos versus que ele vai explicando aqui, ó. Mas tá vendo aqui como é que ele citou, ó? Ou dessa forma aqui, ó. Tá? Ou dessa forma ou dessa forma aqui. Então vocês vão ter que ler citações bíblicas, como é que deve ser, entendeu? Com mais de 3 linhas. Tá? Citações de site e homepage. Lembra que eu falei para vocês? Vocês forem tirar alguma coisa do site, até descuidado com o site GPT, hein? Tá? Aí, ó, você vai ter que fazer dessa forma ou dessa forma, tá? Lista de referência, olha só como é que vem. Quem somos, Sociedade Bíblica, babá, aí vem o site, ó, tá vendo? Ó? Todinho, ó, da onde foi tirado. Então, esse é o modelo. Ah, eu vou tirar de e-books, livros digitais, né? Como é que deve ser a citação de e-books, tirado de e-book? Dessa forma aqui, ó, né? Citação direta com mais de 3 linhas, dessa forma, né? Lista de referência, dessa forma. Citação de livros digitais não paginados, tem que ser dessa forma aqui.
Então, ele vai explicando o manual aqui para vocês. Ó, citação no Facebook. Ah, tem um pastor ou um irmão que citou um negócio lá que eu gostei, que faz parte do meu trabalho, mas está lá no Facebook. Como é que eu devo citar ele? Dessa forma aqui, ó. Tá? O padrão é isso aqui. Tá? Lista de referência. Site de blog. Ah, eu peguei do blog do Lula. O Lula postou um negócio lá, gostei. Então, eu vou lá tirar do blog do Lula e vou colocar aqui. Como é que deve ser? Desse formato aqui, ó. Tá? Do WhatsApp. Poxa, o irmão Eduardo postou um negócio bacana aqui, né? Que está de conformidade com o que eu queria falar no meu trabalho. Como é que eu devo fazer a citação do WhatsApp? Dessa forma aqui, ó. Entendeu? E assim sucessivamente. Tá tudo bem mastigado aqui, ó. Bem mastigado mesmo, irmão. Tá? Aí tem tudo aqui, ó. Na questão de destaques em citações, ó, você quer fazer algum destaque, traz o exemplo, como deve ser, ó. Lembra que você está lendo, aí tem um destaque, ó. Aí vem aberto com colchete, né, 3 pontinhos. Aí, ó, B, maturidade. O grupo precisa contar com um número razoável de bem. Aí você cita o autor, né? Então, você fez aqui exatamente essa citação, ó, né, de forma destacando ela. É destaque de citações, né? E aí tem, ó, lembra aqui, ó, notas de rodapé, como deve ser, tá? Figuras e tabelas, lembra que o perguntou de novo, tá aí, ó, onde vai estar, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, nós falando da arqueologia, não foi, ó? Quer citar, quer colocar lá, tá lá na sua página lá que você colocou da figura, lembra? Figura 1, tá lá na sua página pré-textual, né? Lá no início, no elemento pré-textual. Aí quando chegar aqui, tá aqui, ó. Figura 30. Aí o exemplo da figura 1, ó. Rolo, SAF da Torá. Aí você vai colocar lá, ó. Na figura. A figura que você vai colocar desse formato aqui, ó. Tem que estar nesse formato aqui, ó. Tá? A fonte, quadros, né? Você vai colocar, lembra que nós falamos de quadros, né? Tabelas, tudo tem aqui, ó, como deve ser, como ela deve estar, equações, tudo. Isso aqui é para vários trabalhos, de várias formas, tá? E está adaptado para, no caso, para teologia, né? Alíneas, ó, tá? Ó, número de alínea, como é que deve ser, ó, modelo de alíneas no texto, 3.1.2, né? A linha A, a linha B, a linha C, entendeu? Isso aqui é a linha, esse nome disso aqui, ó. Essas letras aqui, tá? É bem como está no Código Penal, no Código Civil, né? Você vai ter a linha, se você tem o artigo, né? Você tem um código, você tem um artigo, os parágrafos e as alíneas, né? Olha aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Como fazer? Como eu devo fazer, pastor? Tá lá. Pastor, como eu devo fazer referência? Eu vou dizer, tá lá. Né? Tá lá no manual. Né? Como eu devo citar, pastor? Um autor tá lá no manual. Né? Aí você vai só ouvir isso de mim. Tá lá no manual. Tá no manual. Ó. Elementos essenciais, ó, livros, que você quiser. Entendeu? Então, isso aqui, ó. Tudo isso daqui vai fazer parte dos seus elementos lá. Tá? Você vai colocar dicionários. Claro que você não vai colocar tudo isso que está aqui. Viram aí? Dos elementos que tem? Viram como é que o trabalho de vocês está mastigado? Beleza, né? É bom demais, né? Só é pegar, olhar e fazer igual. E vai fazendo, montando o trabalho de vocês dentro dessa estrutura. Se vocês seguirem essa regra, se vocês lerem o manual direitinho, de jogar aqui, e fizerem dentro dessa ordem aí, não tem como vocês errarem. Muito Não bom, pastor. Bem completo mesmo. tem. Todas as dúvidas dá para É. tirar ali, né? Tem muita coisa ali, não vimos nem metade. Você vai ler o manual, tem muita coisa lá. Mas o básico, já que você vai fazer o trabalho, já está ali, das primeiras que nós vimos. É só seguir o padrão, aquilo dali. Pronto. Você vai estar. O que nós vamos fazer como da avaliação é a correção do trabalho em si, entendeu? É a correção. Se vai estar alinhado, se vai estar tudo dentro do jeitinho ali, vai estar dentro da norma, entendeu? Não esqueçam novamente. Você vai usar o manual da Fabapá, cite lá, tá? Cite lá. Lá na sua referência, gerar,
vai estar lá. Manual, papapá. Entendeu? Onde você tirou. Ok? Você pode colocar lá, né, no todo o seu desenvolvimento, né? Esse trabalho vai estar sendo desenvolvido, né, com base no manual da FABAPAR de 2008, com as normas da ABNT. Especifique lá no seu trabalho, tá? Aonde vai estar. E aí, quando você chegar na referência lá, você vai colocar o manual lá, ok? Para dar autenticações no seu trabalho. Beleza? Dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Passa direitinho para os colegas aí, tá? Passa direitinho. Mas eles vão ver a gravação aqui e vai ficar bem mais fácil, tá? Alguma pergunta? Já tiveram a defesa da minha esposa aqui, em favor de vocês. Hoje, só por causa disso, Fala que nós vamos mandar uma caixa de bombom para ela, professor. só por causa dessa defesa que ela fez aqui, ela vai receber um castigo. Eu vou dormir na cozinha hoje. Mas o castigo é pro senhor ou é para ela? Tranquilo, não? Tudo certinho? Joia. Dúvidas? O que a gente vamos fazer? Amanhã não teremos aula. Quinta-feira nós não teremos aula. Feriado. Beleza? Então nós vamos nos encontrar sexta-feira. Eu espero que todos estejam já aqui. E aí nós vamos sanar todas as dúvidas. Eu espero que até lá vocês já tenham lido o manual, parte dele pelo menos. Leiam o esboço lá do pré-projeto. Leiam os elementos que nós vimos. Vejam lá tudo isso daí. Amanhã eu vou estar fazendo um resumo da aula, postando também para vocês, tá? E aí vocês dêem uma olhada em tudo para a gente conversar na sexta-feira. Que não ficou dúvida. Pastor, eu li lá no manual tal coisa que eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá no manual. O que que você não entendeu? Isso aqui. Isso aqui é preciso, né? Tá? Então, muitas coisas ali não vai ser preciso. Tá lá, logo nas primeiras páginas, o que é preciso para o trabalho de vocês. Você lembra a figura que mostramos lá? Isso é obrigatório, isso é obrigatório, isso não é obrigatório, isso é obrigatório, isso não é obrigatório, né? Vocês viram lá? E tá a especificação lá, que eu até li para vocês, né? O que é obrigatório e o que não é, porque é. Beleza? Não tem como vocês errarem, meninos. Tá? É só prestar atenção. Aí vocês vão ver que TCC não é bicho de sete cabeças. Tá? Não é bicho de sete cabeças. Dá para vocês fazerem tranquilo. Joinha! Tranquilo, né? Beleza. Essa turma é top, Solano. Essa turma é boa. Que bom. Amém. Turma é boa. Por isso que eu gosto de lecionar para eles. Eles não gostam muito de mim, não, mas eu gosto de lecionar para eles. Mandar um Beleza? abraço aí para minha amiga. Hã? O que foi, Mandar um Valesca? abraço aí para minha amiga. Valesca está mandando um abraço para ti. Ela está mandando outro, Valesca. Bom, é. Irmão Hélio, tá mandando um abraço para vocês aí. Tá? Irmã Ana Carla, a Denilson. O Amaro e o Eduardo não, que ainda não chamaram para a gente ir lá tomar café com ele, né? Esse grupo aqui já nos chamou, a gente já tomou um café com ele, já comemos Agora junto, tá não mais foi? perto. Agora Tomamos tá um mais perto. café, né? Essas coisas. E eu estou bem pertinho deles agora aqui. Eu Está tô mais perto, perto. Agora- Já chamei o senhor desde a Esse primeira grupo vez que eu falei para o senhor. Super mais essa aqui em São convidado. Paulo. Tô perto de São Paulo. Passei Fazer ontem ela na por São praia. Paulo. Minas Gerais, passei ali por São Paulo, todinho cruzando. Ó, vou atiçar aí, ó. Fala para sua esposa que a gente mora aqui perto de Santos e Guarujá. Pronto, agora ela vai fazer o senhor trazendo aqui de qualquer jeito. Olha, tá dizendo que irmã perto de Santo Guarani. Tem um irmão que ele sempre vem aqui com a gente, ele é de Santo. Ele é viúvo já, aí ele vem para cá, que ele é tio do irmão aqui. Aí ele mora sozinho em Santos, ali na área santista. O filho dele é Então, aí pastor já também, eu acho que aproveita tu e conhece cita ele, tá ele. vendo? Acho que vocês conhecem ele conhece vocês, o filho dele. É o irmão, é o pastor Moacir, Moacir, é da convenção ele? da convenção. Ah, meu amigo, estava com ele agora, fiz um curso com ele agora no fim de semana, Pregue a Palavra. Foi? Ah, Gente legal. boa demais. Gente Lá em boa Atibaia, demais. vocês estão fazendo com o pastor Não, eles trouxeram o um copo Rubi, aqui para o Rubi, Baixada.
Eles trouxeram Rubens, um polo aqui para a Baixada. Ah. É lá do Palavra da Vida, mas trouxeram um polo aqui para a Baixada. Lá, tá legal. Não é o Rubens não que tá aí, parece que o Rubens tá no Chile, se eu Não, não é me o engano. André. É o André É. da Piba. Uhum. O Rubens é um grande O amigo Moacir meu. estava com a gente. O Moacir estava com a gente. Tava? Legal. Ele esteve aqui comigo, ele veio por aqui, eu aproveitei ele e você vai pregar aqui no domingo. Aí Ah, ele pregou. Gente fina, você. Aí já me convidou para ir para lá. Vá lá, pastor, com a gente lá, na Baixada Santista, dar uma passeada. Qualquer dia desse eu vou. Quando eu tiver tempo, quando me derem férias, quando alguém lembrar de mim, aí eu vou. Enquanto isso, eu vou Já tá há quanto tempo aí? Uns 3 anos, 4 anos 2 já? anos. 2 anos. 2? Vamos fazer agora dia 3 de maio. 2 anos. Quando que é as próximas férias do senhor? Né? Próximas férias. Eu vou estar tirando aí, se Deus permitir, só uns 10 dias, no máximo 15 dias. Aí eu vou pregar em Joinville já. Tem um convite para Joinville, eu vou pregar numa igreja de Santa Catarina. Aí de lá eu vou só aproveitar um pouco dos 10 dias para relaxar, espairecer um pouco, aí eu volto de novo. Não gosto de estar muito tempo longe, não. Pega uma semana aí, de segunda a sexta aí, É. deixa alguém aí na igreja para dar o estudo e vem passar uns dias aqui com a gente. Não, eu só saio nas férias. Eu só saio quando convido assim. Aparece um convite, aí eu. Só nas férias? Ou nas minhas férias, ou quando aparece algum convite. Por exemplo, a igreja lá em Minas Gerais, nós fomos para lá agora. Quinta-feira chegamos ontem. Aí essa de Joinville é porque já vai cair nas minhas férias, né? Então eu vou tirar 10 dias, aí como caiu nas minhas férias, eu já vou aproveitar para pregar lá. Mas fora das minhas férias, eu não saio assim, não. Só se me convidarem. Ó, recebi um convite, trago para a igreja, ó, vou pregar em tal canto. Aí a igreja fica meio. Mas vai, tá. Daí para cá é uns 700 quilômetros, não é tão pertinho assim, não. Foi o que eu corri para a questão lá de Minas Gerais. Deixa. Vamos orar aqui para concluir, depois eu desligo a gravação. Vamos lá, ô Valesca, encerra, filha. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque tantas bênçãos tenho recebido das tuas mãos, ó Deus, todo esse aprendizado que temos recebido no ET Padre. Continue abençoando cada um de nós, continue abençoando também o pastor Renato, ó Deus, sua família, o trabalho que ele tem feito, onde quer que ele esteja, ó Deus. Nos abençoe, Senhor Deus, nos desafios que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai. Nos fortaleça, nos dê sabedoria. Possamos, Deus, fazer conforme a tua vontade, para a tua honra e glória. Nos dê uma boa noite de sono, uma semana abençoada e que possamos vencer mais esse desafio, TCC, Deus. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, Deus, para fazer o melhor para ti. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aí deixa eu fechar aqui. Eu vou encerrar logo. E, assim,